Apocalipse, capítulo de número 2. E eu vou ler 2 versículos. Versículo 4 e versículo 5. Apocalipse 2. Glória a Deus. É chuva? Chuva de bênção. Deus guarde nosso telhado, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós mexemos no telhado, está quase ficando bom, né, Vini? Das crianças ficou legal? Ficou? Aqui vai ficar também, em nome de Jesus. Vamos lá. Apocalipse 2, versículo de número 4, diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Em outras traduções, teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a tua palavra, revela, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. Traga uma interpretação boa dessa palavra de hoje. Nos dê entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E venha nos abençoar, Senhor, pois nós aqui dependemos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir Jesus com alegria? Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos lá então. Vocês estão me ouvindo bem, queridos, aí atrás? Amém? Então tá bom, quase do barulho da chuva, né? Mas vamos lá. Por que Apocalipse é considerado um livro difícil? Por que ele é difícil? Não sei se você sabe, mas Apocalipse foi o último livro escrito da Bíblia. Foi o último livro escrito. Apocalipse foi escrito em torno do ano 95 depois de Cristo. João foi o último dos apóstolos que morreu. E foi João que escreveu o Apocalipse. João escreveu o Apocalipse quando ele estava exilado numa ilha grega chamada Patmos, e onde até hoje é lugar visitado. João, queridos, escreve este livro que nada mais foi do que uma revelação de Deus acerca das coisas futuras, as coisas que ainda não aconteceram, mas elas acontecerão. Então o Apocalipse nada mais é do que a revelação das coisas futuras. E por que ele é difícil? Por que ele é denso? Porque João, ele teve muitas visões. E muitas dessas visões, que ele teve, ele não teve uma clareza. Então em vários momentos você vai ler Apocalipse e João vai dizer que os seus olhos eram como chama de fogo. Eles não eram chamas de fogo, era como se fosse chama de fogo, semelhante. Quem entendeu, diga amém. Os pés dele era semelhante ao latão. Então em vários momentos ele vai usar essa noção de comparação. Então o Apocalipse é difícil por quê? Porque em muitos momentos nós vamos encontrar figuras de linguagem. Por que Apocalipse, pastor, é difícil? Porque existem trechos de Apocalipse que são trechos literais, coisas que acontecerão literalmente. Por exemplo, Apocalipse fala do juízo final. Juízo final não é uma metáfora.
Juízo final é algo que vai acontecer literalmente. Todos serão julgados por Deus. Isso vai acontecer. Quem acredita ou não, isso vai acontecer, é literal. A Bíblia fala que nós vamos viver no novo céu, nova terra. Isso é literal. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia fala em Apocalipse sobre o milênio. E o milênio é um período de 1000 anos. E alguns vão dizer o quê? Não, mas é uma metáfora. Não são 1000 anos, na verdade. Quer dizer que é um grande período. Não, queridos. Para muitos é um período que é uma metáfora. Mas para outros tantos, como eu acredito, que esses 1000 anos é um período literal. Existem vários argumentos que eu poderia apresentar aqui para vocês, mas não é aula, né? Então não preciso apresentar, mas existem vários argumentos que vão mostrar para a gente que esses 1000 anos são literais. Ou seja, Apocalipse é complexo, sim. Concordo. Aqui fala de 7 igrejas. 7 igrejas que eram na Ásia. 7 igrejas que receberam 7 mensagens. Cada igreja recebeu uma mensagem. Cada igreja dessa tinha um pastor, e cada pastor recebeu uma carta com uma mensagem. Geralmente com uma repreensão, com elogio e com uma repreensão. E essa carta que a gente leu, esse trecho, esse fragmento, é a primeira carta que João cita, que é chamada de igreja de Éfeso. Vamos ler a carta que ela diz? Pega aí a sua Bíblia. Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja. Você sabia que o pastor ele é chamado de anjo em Apocalipse? Quem já sabia disso? Diga amém. Então tem gente que fala que eu sou um anjo. Mamãe fala que eu sou um anjo. Tem gente que fala, o pastor é um anjo. É isso aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Metáfora, percebe? Verso 2. Eu sei as suas obras. Opa, aqui já começa, hein? Deus conhece as nossas. Está fraco. Deus conhece as nossas obras. Que mais? O seu trabalho. Opa, então Deus está vendo o nosso trabalho, hein? Amém, obreiros? Deus está vendo. Amém, igreja? Que mais? A tua paciência. Opa, Deus está vendo a nossa paciência, perseverança, né? E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Elogios. Trabalharam pelo nome do Senhor e não se cansaram. Quem entendeu, diga amém. Agora vem um puxão aqui, ó, de orelha. 4. Tenho porém contra ti, Deus dizendo, hein? Eu tenho uma coisa contra vocês, muito séria. Que coisa é essa? Vocês deixaram a primeira caridade. Vocês deixaram o primeiro amor. Quem entendeu, diga amém. Primeiro amor. Pergunte para o seu irmão do lado: você sabe o que é primeiro amor? Aquele amor da adolescência, aquele amor, né? Quando você tinha, sei lá quantos anos, 14, 15 anos. Tem gente que acha que é isso. Biblicamente não é isso que está dizendo. Primeiro amor não é aquele amor platônico que você teve na sua adolescência, que o menino tem pela menina na escola, às vezes até pela prima, né? Pelo primo. Não é isso primeiro amor, biblicamente. Biblicamente, primeiro amor é quando você conheceu Jesus. Primeiro amor, quando você conheceu Jesus. Eu conheci Jesus, fui um privilegiado, queridos, porque eu conheci Jesus no ano de 1993. Talvez tenha gente aqui que não era nem nascido em 93. Foi quando eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus na minha adolescência. E eu me apaixonei por Jesus. Primeiro amor. Primeiro amor é quando você se converte. Mas é conversão de verdade que eu estou dizendo.
Porque existem várias pessoas na igreja, olha aqui, várias pessoas na igreja, que só estão na igreja, mas ainda não conheceram Jesus. O encontro com Jesus, Clarice Lispector vai dizer que é um encontro epifânico. E essa epifania que é citada na Bíblia, não com essa palavra, mas a noção de epifania, que é esse encontro transformador que você tem com o divino. Aconteceu com Jacó. Jacó se encontrou com o anjo do Senhor no Val de Jaboque e teve até o seu nome trocado. Esse encontro é o que está citado em Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu Atos dos Apóstolos, eu te convido a ler Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi Lucas, médico Lucas. E ele divide o livro em duas partes. A primeira parte ele fala de Pedro e a segunda parte ele fala de Paulo. Não sei se você já tinha percebido isso. E nessa segunda parte que ele fala de Paulo, ele fala da conversão de Paulo. Quando Paulo ainda era um judeu, fariseu, religioso, cheio de dogmas, de preconceitos, perseguia os cristãos. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, está lá citado em Atos capítulo de número 7, que Estevão, ele morreu sendo apedrejado. Paulo estava lá no momento em que Estevão foi apedrejado. Diz a Bíblia que os homens jogavam as suas capas e Paulo segurava as capas enquanto os outros estavam apedrejando Estevão, e Estevão foi morto. Paulo foi coautor da morte de Estevão. A Bíblia vai classificar Paulo como perseguidor da igreja. Mas esse Paulo, quando teve esse encontro com Deus, quando ele teve esse encontro com Jesus, quando ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, ele cai do cavalo, ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, depois ele é curado, e ele se levanta, ele já não era mais o Paulo. Ele era um homem convertido. Ele era um homem que perseguia, mas agora ele começou a ser perseguido, porque ele era um homem que pregava Jesus Cristo, que transforma, que liberta. Aquele homem que perseguia agora estava percorrendo a Ásia e a Europa, pregando, implantando igrejas, porque ele foi transformado por Jesus. O encontro com Deus transforma o homem, regenera o homem, traz ao homem a oportunidade de viver uma nova vida. Se você está orando para Jesus converter alguém, pode continuar orando, porque Jesus continua convertendo e libertando vidas. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Então Paulo se converteu. E é lindo quando Paulo fala de conversão, quando ele explica sobre conversão. E Paulo vai dizer que a conversão, o que é conversão? Nós que dirigimos sabemos o que é conversão. Conversão à direita, conversão à esquerda, nós não sabemos o que é isso. É a mudança de caminho. Conversão não é você achar a igreja bonita, a pessoal legal, o som legal, não é isso. Conversão, existe uma palavra que está lá no Novo Testamento, lá em Filipenses, uma palavra grega que é a palavra metanoia, que é a mudança do entendimento. Paulo vai dizer que a pessoa que se converte, o seu entendimento é transformado por Deus. Começa a pensar diferente. E começa a dar valor a outras coisas. É comum a pessoa que se converte, irmãos, ela mudar até os sonhos. Eu tinha um sonho de comprar não sei o que, eu tinha um sonho de não sei para onde, agora eu mudei, agora eu tenho outros sonhos. Quem entendeu? Diga amém. Eu queria estudar tal coisa, eu queria estudar aquilo outro, mas depois que eu me converti, isso não tem mais graça para mim. Agora eu quero estudar tal coisa. Mudou minha forma de pensar. Isso é metanoia. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Isso é encontro com Deus. Primeiro amor é esse encontro que faz o homem mudar. Primeiro amor é você, e nós podemos falar, né, da paixão. É difícil usar a palavra, explicar a palavra amor biblicamente, porque a palavra amor, ela veio para o português. Eu expliquei isso hoje de manhã. É uma palavra polissêmica, né? Ela tem vários sentidos. E principalmente no Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, grego comum daquela época,
Essa palavra amor, várias palavras, quando foram traduzidas para o nosso português, colocaram amor. A palavra eros, que vem da origem à palavra erótico, que é esse amor que o homem sente pela mulher, essa atração que a mulher sente pelo homem, o homem sente pela mulher. Na nossa tradução português não é eros, colocaram a palavra amor. Amém, queridos? Amizade, que é aquele amor que um amigo sente pelo outro amigo. Essa palavra grega é a palavra philos. Daí vem a raiz da palavra filosofia, que é você ser amigo do conhecimento. Eu amo essa palavra filosofia, amar o conhecimento. Quando foi traduzido philos para o português, amor. Então é difícil, né? Classificar. Existe o amor ágape, que é o amor puro, o amor divino, que quando foi traduzido ágape para o português, veio a palavra amor. Então é complexo nós pensarmos na palavra amor. Mas esse amor aqui, que eu estou lendo para vocês, seria mais ou menos aquela paixão arrebatadora. Já se apaixonou por alguém? Já amou alguém assim, queridos? Pergunte para o seu irmão do lado, você já amou alguém desse jeito? Já amou alguém assim? Amar de não medir esforços? Lembra como é que era, irmãos? Talvez aqui os casados talvez vão lembrar, né? No começo como é que era, não medir esforços. Como que é, pastor? O pastor Celso está só apontando assim. Conta pra gente, pastor. Leva o microfone lá, obreiro. Ai. Esse amor, queridos, que eu até brinquei, né? Aquela música do Frejá. Por você, eu limparia os trilhos do metrô. Não lava nem a louça e vai limpar trilho de metrô. Vou a pé do Rio a Salvador. Não vai na padaria buscar pão e vai até Salvador a pé? Vai nada. Busca a lua. Não busca nem a água na geladeira, vai buscar a lua. Qual a lua? Depois de um tempo, se a mulher pede a lua, ele fala, vai você buscar e fica por lá mesmo. Ou o contrário, né? Mas no amor, queridos, naquela paixão arrebatadora, não tem limite, não tem esforço, não tem sacrifício. Nós fazemos porque nós amamos. Quem concorda, diga amém. Amém. Você vai, você faz, você acorda cedo, você sai de casa, você vai a pé, você economiza, você dá presente, você se sacrifica, você abre mão, você renuncia. É isso. Primeiro amor que João cita é isso. E João vai dizer que quando a gente conhece Jesus, é o primeiro amor que acontece. Quando a gente conhece Jesus, não tem distância. E eu comecei a lembrar, irmãos, hoje aqui. Porque eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu procurava culto, eu procurava vigília. Não tinha distância. Vai ter um culto não sei onde, vai ter uma vigília não sei. E geralmente as vigílias boas são tudo longe, né, queridos? Geralmente é lá não sei onde, é lá não sei em que lugar. E nós íamos, e não tinha carro na época. Eu lembro uma época que eu tinha moto. Comprei moto cedo. Mas eu andava com uma turma, e a turma ia a pé, eu ia de moto? Não, eu largava a moto e ia a pé com eles. E não tinha distância. Primeiro amor, você busca a Deus, independente das circunstâncias. Quem entendeu, diga amém. Está chovendo. E aí que está chovendo? Eu vou para o culto debaixo de chuva. Mas está muito calor. E daí que está calor? Eu vou para o culto com calor mesmo. E eu lembro que quando nós abrimos esta igreja, vai completar 20 anos agora em abril, eu tinha uma outra pegada. Tiro por mim. Eu orava muito mais do que oro hoje. Fazíamos culto naquela época, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 3 da tarde e 8 horas da noite, todos esses dias. Fazia programa de rádio das 10 ao meio-dia, de segunda a sexta. De sexta-feira fazia vigília das 10 à meia-noite. De sábado tinha culto às 8 horas da noite e domingo tinha culto às 18 horas. Meu Deus,
E eu pregava todos os cultos. Era uma pegada. Hoje em dia, teologia de segunda-feira, porque voltou, porque não tinha, voltou. Terça e quinta culto, eu não prego na terça e na quinta, são os obreiros, são os pastores que pregam. Culto de domingo, eu prego só domingo, e quando eu vou na chácara. Mudou, né? Primeiro amor, queridos, nós fazemos mais. Primeiro amor, nós buscamos mais. Primeiro amor, nós somos mais envolvidos com as coisas de Deus. Posso ouvir um amém? E o problema é que quando nós perdemos o primeiro amor, nós deixamos de fazer. Tudo fica difícil. Fazemos cada vez menos. Não queremos assumir compromisso. As igrejas que estão cheias são igrejas grandes, que já são estruturadas, onde a maioria das pessoas sentam lá, ouve o culto, levanta e vai embora. E não tem envolvimento, não tem comprometimento, não tem responsabilidade. Porque está tudo pronto já, eu só entro lá e participo e vou embora. É como se fosse no cinema. É como se fosse no teatro. E o primeiro amor, quer dizer, é diferente. Porque no primeiro amor a gente quer Deus na nossa vida. Nós queremos ouvir louvores. Posso dizer um amém, queridos? Nós queremos ler a Bíblia. Nós queremos estudar a Bíblia. Nós queremos parar para meditar na palavra de Deus. Isso é primeiro amor. Primeiro amor, queridos, é quando a gente não tem preguiça de estar na presença de Deus. Não tem preguiça de estar na igreja, não tem preguiça de buscar, não tem preguiça de ajudar o outro. Por quê? Porque nós estamos apaixonados por Jesus. E a palavra foi: vocês deixaram isso. Vocês perderam esse primeiro amor. Mas dá para voltar. E João falou 3 coisas. 1, 2, 3. Quantas coisas? Mais alto, quantas coisas? 3 coisas, apenas 3 coisas que nós precisamos fazer para voltar ao primeiro amor. E a primeira coisa que João falou, está aí, versículo 5. Quer voltar ao primeiro amor? Quero. Como que eu faço para voltar ao primeiro amor? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde você caiu. Lembra onde você caiu. Lembrar de onde caiu é lembrar onde começou tudo. Quem entendeu, diga amém. Lembrar de onde caiu é você lembrar: eu estava indo, e quando aconteceu isso aqui, eu me afastei, eu deixei. Lembrar de onde caiu é quando você fala assim: eu lembro, eu arrumei um emprego bom, só que com esse emprego eu não tinha mais tempo de estar na igreja. Opa, então você lembrou onde você caiu. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Eu lembro, pastor, eu lembro sim. Foi uma amizade. Eu tinha um amigo legal, bacana, gente boa, uma amiga legal. E eu lembro que quando eu comecei a me aproximar dessa pessoa, comecei a andar com essa pessoa, eu lembro, eu comecei a me afastar. Então você lembrou. Lembrar de onde caiu é você dizer: pastor, eu lembro. Eu comecei a assistir umas coisas na televisão, eu comecei a assistir uns vídeos, eu comecei a assistir algumas coisas, e aquilo começou a tomar minha mente, e agora eu consegui entender que foi a partir daquele momento que eu comecei a me afastar, e eu perdi interesse pelas coisas de Deus. Ninguém deixa de amar a Deus simplesmente por deixar de amar a Deus. Substituímos Deus por outras coisas. E Deus perde o seu patamar de importância na nossa vida, e a gente coloca emprego, dinheiro, sucesso, amizades, prazer, o nosso lazer, e começamos a deixar Deus em último lugar.
Quem está entendendo, diga amém. Lembrar de onde caiu é você falar: eu lembro o que aconteceu. E não adianta falar: não, eu não lembro. Lembra sim. Ah, pastor, eu não lembro. Se você não lembra, eu vou orar por você, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Foi aquela amizade. Aí eu lembro, foi quando eu entrei na faculdade. Ah, então lembrou, né? Porque na hora que eu entrei na faculdade, outras coisas começaram a acontecer e parece que eu perdi. Então você lembrou. O importante é nós lembrarmos. E por que é importante nós lembrarmos? Está aqui. Por que é importante nós lembrarmos? Só tem recomeço quando nós lembramos de onde nós caímos. Os jovens estavam lá, segundo Reis, estavam lá ampliando a casa. Diz a Bíblia que era uma casa onde estava Eliseu com outros aprendizes, alunos de profetas. E aquela casa ficou pequena. Então Eliseu falou: vamos ampliar a casa, vamos aumentar essa casa, vamos pegar lenha. Eles começaram a cortar lenha perto do Rio Jordão. E tinha um rapaz que estava lá cortando, pá, pá. Daqui a pouco ele bateu de mau jeito, o ferro saiu do machado, saiu da madeira e caiu na água. E falou: ai Jesus, ai Jesus não, né? Ai Deus, era emprestado. Perdi o ferro, era emprestado, era do fulano de tal. Profeta, perdi o ferro. O profeta falou: onde caiu o ferro? Caiu aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Ele pegou uma madeira, jogou no lugar onde ele disse. O ferro flutuou e ele pegou e colocou de volta no lugar. E se ele não lembrasse, não tinha restituição. Você quer ser tratado por Deus? Hoje é ceia. Posso falar amém, queridos? Você quer ser tratado por Deus? Reconheça. Eu sei onde foi, e foi aqui. Foi nesse momento na minha vida. Foi quando eu comecei a me relacionar com aquela pessoa. Quando eu arrumei aquele namorado. Quando eu arrumei aquela namorada. Foi quando eu peguei aquela amizade e comecei a andar para cima e para baixo. Foi quando eu comecei a dedicar só emprego, só dinheiro, só trabalho, só dinheiro. E eu perdi o foco. Se você hoje viu onde você caiu, tropeçou, glória a Deus. Se você não viu ainda, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E nós vamos recuperar, vamos voltar. Porque o primeiro amor, ele vai voltar para o nosso coração. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Lembra de onde caiu? Segunda coisa que ele falou: lembra de onde caiu. Segundo lugar, arrependa-te. Tem que existir arrependimento. Diga para o seu irmão do lado: tem que existir arrependimento. Arrependimento não é você chorar, queridos. Apesar que o arrependimento faz a gente chorar, né? Arrependimento não é Deus. Remorso. Remorso você vai fazer de novo. Remorso você faz de novo. Arrependimento você fala assim: estou fora disso. Não quero mais isso na minha vida. Posso ouvir um amém? Arrependimento é fazer o que Zaqueu fez. Roubei, Senhor. Fui publicano desonesto, roubei o povo. Só que é o seguinte: não vou roubar mais. E quem eu roubei, eu vou devolver 5 vezes mais. Arrependeu. Arrependimento é isso. Arrependimento é quando você fala: se eu pudesse voltar atrás, eu nunca mais faria isso. Arrependimento. Arrependimento é mudança, é conversão. É o que falta em nós. Nós, eu me incluo. Porque às vezes nós erramos, nós tropeçamos, criamos pecados de estimação, e chega numa noite de ceia como essa: ô Senhor, me perdoa. Nossa, que arrependimento, Senhor. Daí nessa arrepende, aquele arrependimento, e chega amanhã, segunda-feira, está tudo normal. Não mudou. E o primeiro amor não voltou. Sinceramente, irmãos, eu queria que mais pessoas estivessem aqui nessa noite. Mais obreiros, mais pastores que eu conheço, que um dia foram tão dedicados e hoje já não tem mais prazer de fazer nada para Deus.
E o arrependimento é quando nós falamos: Senhor, me perdoa, quero mudar a partir de hoje. Aleluia. E se hoje você disser de coração aberto: Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero uma nova vida. Saiba que Deus, Ele vai tocar em você. Saiba que o Espírito Santo, Ele vai tocar no teu coração, no teu interior, e Ele vai te libertar nessa noite. Ele vai trazer mudança e regeneração para a tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir, exaltando o nome dEle por isso? Aleluia. Primeiro, lembra onde caiu? Lembra lá onde você caiu? 2, se arrependa. Em terceiro lugar, pratique as primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia no começo. Diga para o irmão do lado: volte a fazer. Não, diga mais alto, diga: volte a fazer exatamente o que você fazia no começo. Isso serve para quem é casado. Volta a fazer o que você fazia. Não tinha prazer, não tinha amor, não preparava as coisas, não tinha carinho, não cuidava das coisas. Volta a fazer. Primeiro amor. Nossa relação com Deus, isso cabe. Eu orava mais, eu lia mais, eu buscava mais. Mas sabe o que é, pastor? Eu tinha mais tempo. Para de dar desculpa. Eu tinha mais tempo, naquela época eu era mais jovem. É desculpa. Isso não é justificativa. Mas era uma outra época. Sabe o que é, pastor? Que naquela época lá, não, queridos. É que naquela época você amava o primeiro amor. E hoje já não ama mais. Porque quem quer fazer, faz. E quem não quer fazer, vai procurar desculpa, vai arrumar justificativas para não fazer o que tem que ser feito. Então João, Deus revelou para ele exatamente isso. Volte a praticar as mesmas obras, volte a amar, volte a fazer com zelo, volte a se dedicar, volte a estudar, volte a entregar o seu coração por inteiro, e Deus fará uma linda obra na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode exaltar o Senhor por isso? Volta ao primeiro amor. O que mudou? O que Deus mudou com você? Casamento, às vezes a pessoa justifica, né? É que a outra pessoa, é que eu... Mas tá, e Deus? O que Deus fez? Onde que Deus deixou brecha comigo e com você? Para a gente começar a levar as coisas assim. E nessa noite, Ele não vai apagar o pavio que está fumegando. Ele vai acender a chama do primeiro amor. E a minha oração nessa noite é que, a começar de mim, que estou aqui, até o último ali da porta, meu amigo Vini, todos nós sejamos tocados pelo Espírito Santo. E que a chama do primeiro amor possa ser reacesa no nosso coração. Você pode dar glória a Deus e exaltar o Senhor por isso. Eu quero orar nessa noite.